essa região aqui à nossa direita era toda ainda invadida pelo mar. Até aquelas primeiras casas ali era tudo mar mesmo. Depois foram feitos aterros. Então era o que chamava de prainha, e foi onde chegaram os primeiros colonizadores e ancoraram suas caravelas nessa região aqui. Como já falei, o Vasco Fernandes Coutinho e depois os religiosos que vieram construir o convento. No caso, então, o Frei Pedro Palácios, que chegou em 1558 e construiu esta pequena capelinha, onde ele colocou o quadro de Nossa Senhora das Alegrias, que ele trouxe lá do seu país de origem. Fala da lenda do quadro. Mas, naquela ali, que está cercada por uma grade, foi onde ele fez sua moradia nos primeiros tempos, porque a capitania ainda tinha poucas construções para a pessoa poder morar. Isso foi em que ano? O primeiro Frei Pedro Palácio chegou em 1558. Vamos lá na gruta, então. Então, conta a história que ele viveu realmente aqui nessa gruta por um tempo. Lá em cima no convento, a Flávia pôde fotografar um quadro que mostra ele nessa gruta aqui com um pequeno gato e um pote de barro com água. Depois, é lógico, quando ele começou a construir essa subida que deu acesso à parte alta do convento, então ele fez lá no pátio do convento, onde a gente estacionou o carro, a gente chama de campinho, lá ele estacionou, ele construiu uma pequena capelinha em homenagem a São Francisco de Assis, e ali ele viveu por muitos anos, até que a igreja, os primeiros cômodos da parte subterrânea do convento são quartos, até que ele começou a viver ali para então continuar a erguer o convento para fazer o salão, a sala de missa e as outras acomodações. A gente fala convento, mas lá nunca foi um local de formação de freiras ou de frades, de padres, de noviços. É porque foi feito pelos freis franciscanos. E como eles sempre viveram em conventos, então lá é o lugar que eles viveram. Até hoje é administrado por freis franciscanos. Fala um pouco, e esse é mostra. O primeiro portão de entrada. Aqui é a imagem de São Francisco de Assis, né? De São Francisco. Primeiro portão de entrada, como nós falamos antes, a ladeira da penitência, a estrada velha, que a gente costuma falar, que dá acesso ao convento, e a gente pode ver lá no fundo algumas pessoas subindo a pé, porque dá para ir. Dá para ir a pé aqui tranquilo, com calçado confortável, não com calçado de couro que a Flávia está. Ah, ela tá implicando com a minha sandalinha, olha. Mas é um local delicioso para se subir com calma, gostoso, mesmo é descalço, você tirar os sapatos. Olha a brisa nas árvores. Subir descalço mesmo. E esse portão foi feito em estilo colonial, é uma das poucas obras ainda. Fala, mãe. Bom dia, bom dia. É uma das poucas construções assim, bem originais da época colonial, da construção de Frei Pedro Palácio aqui no convento, porque o próprio convento já foi um pouco descaracterizado devido às várias reformas que ele sofreu. Aqui, vocês estão vendo no chão, esse pezinho aqui, esse cerco, aqui nós temos também uma pequena caminhada, parecida com a de Santo Tiago de Compostela, que são os passos de Anchieta. O padre Zé de Anchieta foi Ele era espanhol, um padre que veio da região de Coimbra. Mas ele não era espanhol? Das Ilhas Canárias, Tenerife, Canárias, aquela região de lá. E ele viveu no Espírito Santo muitos anos. Foi um importante catequista. Ele conviveu muito com os índios. E o nosso palácio, lá no centro da cidade, ele tem o nome de Palácio Anchieta, em homenagem ao padre José de Anchieta, que é um grande jesuíta catequizador. Aqui ele é chamado o Apóstolo do Brasil. E ele veio para cá devido a uma doença que ele tinha nos ossos e precisava de um local de clima melhor para viver. E quantos quilômetros são a caminhada do Espaço de Anchieta? Não me lembro quantos quilômetros. Nós vamos procurar no Google. Não, a gente sabe, mas a gente esquece as coisas, né? Mas, por exemplo, só de Vitória a Guarapari são 55 quilômetros. E depois
mais de 100 quilômetros a caminhada, porque eles passam pela ponte, sobem aqui no convento, descem o convento, então eles vão detalhando, não dá para dizer. E não é como o Caminho de Santiago que as pessoas fazem independente de uma data? Não, aqui os Passos de Anchieta, ele tem uma data, geralmente no mês de maio, entre maio e junho, na época de Corpus Christi, e também que coincide com a data do aniversário da morte de Anchieta, que foi em 9 de junho. E os índios trouxeram o corpo dele lá do município, que hoje se chama Anchieta, até o centro de Vitória, onde está o palácio, e por muito tempo o corpo dele ficou lá. Então são esses desbravadores, esses parques maravilhosos que fizeram essa história do nosso estado. Muito bem, dona Jardelina. Eu estou com vergonha, você me põe na hora para falar. Mas a Alice vai entender que eu estou um pouco nervosa, porque essa gravação, afinal de contas, vai para a Europa, né? Ai, ai, então tá, tchau. Tchau, Alice.